Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar falando sobre o CSS. Na aula passada nós vimos então alguns seletores, como que funciona esse processo de seleção e consequentemente alteração do visual dos elementos da nossa página. Como que a gente faz então para selecionar? Simplesmente vou colocar um seletor, como vocês estão vendo aí na tela. Aqui, seletor, aí depois a gente abre uma chave e vou colocar então a propriedade e o valor dessa propriedade, acrescentado de um ponto e vírgula ao final da linha, E depois de colocar todas as propriedades referentes àquele elemento selecionado, nós vamos poder então formatar ele visualmente. Isso que a gente viu na aula passada. Então. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar vendo sobre isso, falando sobre as principais propriedades CSS aí. Continuar falando, Eu passei uma atividade para vocês, essa atividade era para vocês verem, tem muitas propriedades, muitos valores, Então a gente tem que ir se adaptando e fixando através de exercícios mesmo, de você usar e ver que aquilo é possível e futuramente você sabe, não me lembro exatamente o seletor, não me lembro exatamente a propriedade, mas eu sei que ela existe, Então eu vou dar uma olhadinha e vou tentar localizar essa propriedade para poder alterar o visual das minhas páginas. Nós podemos usar aquele guia de referência que eu coloquei para vocês lá. A gente tem também o guia de referência do W3C, Depois eu vou mostrar para vocês ali na internet. A gente tem aquele guia de referência, embora ele é um pouco complexo e também está um pouco defasado, já é bem antigo, mas ele tem muita coisa que a gente pode utilizar. E a gente vai pesquisando, vai conseguindo encontrar outras coisas por aí. Então hoje nós vamos ver esses seletores mais complexos um pouquinho. O simples a gente até viu, com seletores de tags, seletores de irmão, de adjacente, de filho, na verdade, Seletores de filho, seletores de através do ID, Através da classe. Então nós vimos alguns seletores mais simples aí. Agora já vamos ver outros tipos de seletores que existem. Pode ser que a gente precise utilizar isso ao longo da criação das nossas páginas. Vamos ver também um pouquinho sobre cores em CSS e unidades de medida. Então nós vamos ver então hoje sobre isso. Então, basicamente, nós vimos os nossos seletores simples e nós temos alguns tipos de seletores de CSS, que são basicamente esses os principais. Seletor universal, nós já vamos ver sobre ele, A gente ainda não viu. O seletor de tipo a gente já viu, Aquele seletor das tags, Ou seja, eu vou colocar o nome da tag e vou selecionar. Por exemplo, esse exemplo aqui de cima está selecionando um parágrafo, Ou seja, todos os parágrafos da página, Na verdade. Seletor de descendentes a gente até viu também, vou dar outra reforçadinha, que é aquele que a gente coloca o espaço e coloca o elemento da direita é o filho do elemento da esquerda, Lá a gente deu até um outro nome para ele, Deixa eu relembrar aqui. O nome que foi dado para ele lá é o seletor de composição, Composição encadeada e agrupada, Então nós vimos aqui, então esses daqui são seletores de filhos, De filhos, que aqui é span, que é filho de P, que é filho de div, Se eu colocasse só P span, seria todos os spans que estão dentro de um P. Seleção agrupada seleciono vários elementos ao mesmo tempo, ou seja, aqui estou selecionando várias divs, todas as divs, todos os parágrafos e todos os spans que existem na minha página. Então esses são seletores de filhos, a gente viu. Seletor de irmão adjacente a gente ainda não viu, A gente vai dar uma olhadinha sobre ele agora, é parecido com o de filhos aqui, tem a ver. Seletor de atributos, que a gente não viu também,
O de ID de classe a gente já viu. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje, né, vai ser o seletor universal, os seletores de irmão adjacente, seletor de atributos, né? E também eu vou mostrar alguns outros seletores que existem ali rapidamente. Então, o que é o seletor universal? O seletor universal seleciona todos os elementos da tela do HTML ao mesmo tempo. Eu quero mudar a propriedade de todos os elementos ao mesmo tempo. Então, existe um seletor chamado seletor universal, que nada mais é do que você colocar um asterisco aqui, né? Um asterisco, e eu vou abrir a chave e vou dizer alterar as propriedades. Aqui eu estou alterando as margens, né, de todos os elementos para 0 pixels, deixando sem margem todos os elementos da página de uma só vez, né? Então isso é o seletor universal. Tá? Já o seletor de tipo, nós já falamos sobre ele, né, que a gente vai colocar o tipo aqui e vai alterar as propriedades. Os seletores de descendentes também, então são os filhos diretos ou indiretos. Então pode ser aqui, estou colocando que eu tenho um input que está dentro de P. Então vai formatando o input que está dentro de P. Input é aquela caixinha, né? São aqueles elementos de formulário, né? Vários elementos de formulário tem o nome de input. Então aqui eu estou selecionando os que estiverem dentro de um parágrafo. Seletores de filhos. Aí agora vem um que a gente não tinha visto ainda. Tinha falado sobre eles de forma de descendentes aqui, né? De descendência. Agora, filhos diretos, a gente pode também usar o caractere sinal de maior, né? Então, essa seleção aí vai selecionar um ou mais elementos. Posso fazer uso também do sinalzinho de maior. Indica que os elementos selecionados pelo aquele seletor à direita, né, são filhos diretos do seletor quem está à esquerda. Então, basicamente, o funcionamento dele é parecido com esse daqui que a gente viu anteriormente. Na verdade, é o mesmo funcionamento, né? Ou eu uso sem nada, ou então coloco o sinal de maior, né? Nesse exemplo aqui mesmo, ó, todos os elementos que possuem a tag AR, que sejam filhos diretos de P, vai ter essa formatação verde, né? O seletor de irmão adjacente, ele tem a ver com o elemento que está do lado, né, do irmão, ou seja, que está no mesmo nível de hierarquia do elemento anterior. Então, nós vamos ver aqui, ó, que a gente chama de irmão adjacente, aquele que está exatamente imediatamente do lado, imediatamente precedido daquele outro elemento. Por exemplo, aqui está dizendo que, né, um input que está do lado de um label, né? Então, o input que vem logo após um label. A gente viu nos elementos de formulário que o label é aquele rótulo, né, que a gente coloca lá o local, a gente coloca um rótulo e a caixinha de texto logo na frente, por exemplo, para a pessoa dizer o nome dele, colocar o nome ali. Então eu colocaria nome escrito, né, no label e imediatamente após a caixinha de texto onde a pessoa iria inserir o seu nome. Nesse caso aqui, estou selecionando esse input que está do lado de um label e aí vou alterando a cor dele aqui, certo? Então vamos fazer uns exemplos ali, para a gente poder ir dando uma olhada. Então, né, aqui esse meu documento HTML que está aqui, eu estou usando ele vou usar como exemplo. O resultado dele é isso que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou usar um arquivo, na verdade eu não vou usar um arquivo, vou colocar a formatação CSS aqui dentro do HTML mesmo, embora o ideal seria ser um externo, mas eu vou colocar aqui dentro mesmo, porque a gente já vai olhando o resultado, né, olhando ali o HTML, olhando o resultado ali, tudo ao mesmo tempo, para facilitar, só por uma questão de didática. Mas o ideal mesmo é você ter uma tela maior, onde você vai colocar os arquivos, né? Ter o arquivo CSS, o arquivo HTML e você poder editar ele assim. Vamos começar aqui, eu vou colocar uma tag style aqui, só para a gente poder então fazer aqui dentro mesmo. Depois a gente pode até transferir isso para um arquivo externo, se for o caso também, né? Vou colocar aqui style, beleza.
E aqui eu vou colocar então os elementos que eu quero formatar. Então ali, ó, tem até um erro de português ali que eu já olhei, já vi, já vou até, né, foi invertido o E aqui. Beleza, então aqui vamos colocar um elemento, vamos dizer assim, ó, que eu tenho, vamos achar aqui um filho aqui, tem o LI que é filho do L, né, mas fica meio óbvio, deixa eu achar um outro aqui. Tem uma imagem dentro de um parágrafo e tem outra lista. Tem muita lista aqui, poucos elementos, né? Esse aqui, deixa eu ver como é que tá a estrutura dele aqui. Tem uma quebra de linha, uma quebra aqui que tá meio site de programação. Olha só, esse A está dentro de um LI, não é isso? Então tem um A dentro de um LI. Na verdade eu tenho dois A's dentro de LI aqui, né? Deixa eu ver como é que ele está ficando. Ah tá, tem aqui. Ele está aqui. Então vamos ver. Vamos mudar aqui a alteração. Vamos alterar esses caras aqui. Então vamos lá. Eles é um A que está dentro de um LI, não é isso? Então, vamos lá. Vamos dizer aqui, ó, que é o irmão, né? O irmão de não, na verdade é filho, né? Filho do LI, o A que é filho de um LI, né? Então vamos colocar assim, LI, e vou dizer que ele é filho, né? O A é filho dele. Então, aqui eu vou colocar a formatação text decoration, vamos colocar none. Text decoration none. Ele está muito grande aqui, mas eu vou diminuir um pouquinho só para não ficar muito bagunçado, tendo muita quebra de linha, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Ó, text decoration none. O A que é filho de LI. Vamos salvar, vamos ver se realmente ele fez isso para nós. Não fez. Deixa eu ver aqui por que não aconteceu nada. Tá, vamos olhar aqui na propriedade. Eu vou aproveitar então para mostrar aqui então, a propriedade do guia de referência. Olha só, o guia de referência da CSS. A gente tem aqui no W3C, pub materiais, publicações W3C, guia CSS W3CBR. Esse guia ele é um pouco antigo, ele é do CSS 2.1, de 2009 ainda, né? Mas é o último documento que a gente tem de referência de CSS no site oficial da linguagem, né? Que é o W3CBR. Né? E aqui nós temos algumas coisas, nós temos várias coisas falando a respeito dos elementos, né? Dos seletores, tipo de sintaxe, borda, espaçamento, defeitos visuais, né? Cores de fundo, paginação, fontes tipográficas, texto. Então nós temos várias situações aqui, várias formas de vários elementos, né, que a gente pode consultar quando a gente tiver alguma dúvida. Aqui nós temos ainda outros atributos, outros seletores que eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Vamos ver então se nós vamos achar aqui sobre o nosso text decoration. Deve ter por aqui, olha só. Positions, index, aqui nós temos elementos visuais, elementos de caixas de texto, que será a nossa próxima aula aí, né, falando sobre elas. Fonte, aqui texto, né, text decoration, efeitos decorativos no texto, como sublinhado, taxado, assim, tal, none, underline, overline, line, throw, blink, né. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a propriedade não está errada não, pode ser que seja questão do seletor. Vamos ver se colocando assim, se ele vai mudar lá. Vamos ver aqui. Ó, então tirou o sublinhado
do elemento. O mais, ele tem que ser um filho, né? O mais lá está falando que ele é seletor de filho, só que aqui ele não funcionou da maneira como era para funcionar, né? Ou então eu inverti, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente fez isso. Aqui não funcionou, né? Salvei, deixa eu dar uma atualizada aqui, ele vai voltar a linha, provavelmente. Então só se for o inverso, quando eu uso o app. Deixa eu só dar uma olhadinha. A filha de ali. Não, também não é. Então aqui o nosso mais ele não funcionou como ele deveria funcionar. Mas o filho, vocês viram que ele funciona assim, né? Colocando aqui, ele funcionou, né? Tirou o sublinhado do meu link ali. Vamos dar uma olhadinha aqui no material. Falando do seletor de irmão adjacente, né? Vamos dar uma lidinha melhor nisso aqui, porque eu não consegui fazer. Então, chamando o seletor de irmão adjacente a seleção de um ou mais elementos fazendo uso de outros seletores separados pelo caractere mais. Um caractere mais indica que os elementos selecionados pelo seletor à sua direita serão irmãos e imediatamente precedidos pelos elementos selecionados pelo seletor à sua esquerda. Ah, tá, porque é irmão, né? Eu estou selecionando filho, né? Irmão, o filho é com sinal de maior, né? Que eu estava filhos diretos é sinal de maior. Vamos testar então filhos diretos aqui de novo. Eu estava usando o do irmão em vez do filho, né? Então é isso que não estava funcionando da maneira como deveria ali. Vamos ver se agora vai funcionar. Então ele continuou, né? Sem decoração no caso do texto, que é isso aqui. Então, isso vai funcionar dessa forma, né? O irmão adjacente, que é o sinal de mais, né? De mais, ele tem que ser imediatamente precedido do outro elemento. Vamos colocar então que o LI, olha só, vamos colocar assim, LI precedido de LI. LI precedido de LI. Vou colocar que a cor dele vai ser blue, só para fazer um teste, né? Então, vamos salvar aqui, vamos ver aqui o que acontece. Olha só, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho um LI aqui que é irmão imediato do LI, de outro LI. Então ele ficou azul. Esse daqui não é irmão imediato, porque ele tem um irmão que vem logo à frente dele, mas ele não tem nenhum irmão anterior a ele. Então o primeiro vai ficar da cor original e o outro vai ficar azul. Da mesma forma aqui. Esse primeiro LI, ele não tem antecedentes, ele não tem sucessor, né? Ele não tem um irmão logo à frente dele. Então ele fica na cor original. E os outros ficam em azul porque eles têm irmãos anteriores a ele. Então aqui eu estou falando que um LI que tem como irmão imediatamente anterior o outro LI, ele vai funcionar assim. Certo? Então, o irmão adjacente, né? Seletor de irmão adjacente, que a gente costuma dizer. Isso é só para vocês verem, né? Que é possível a gente selecionar um irmão, um elemento, né? Que tem um irmão imediatamente anterior a ele. Eu quero selecionar só aquele elemento, eu posso fazer assim. Certo? Então, só um exemplo mesmo, né? Nos exercícios da aula anterior, era para vocês colocarem os elementos e colocarem observações a respeito do que vocês perceberam, né, que aquele seletor altera nas suas páginas. Por exemplo, você poderia colocar assim, ó, altera ou retira o sublinhado do link, né? Uma coisa assim. Vou fechar aqui agora colocando asterisco e barrinha no final. Então isso aqui é um comentário, né? Comentário aqui no CSS. Então isso que eu queria que as atividades da aula passada era para vocês terem feito, né? E olhando, ver o que modifica e depois futuramente servir para referência para vocês, né? Referência para vocês poderem trabalhar aí com o CSS. Então vou colocar aqui, ó, barra asterisco.
seleciona um LI que tem outro LI como irmão anterior, uma coisa assim, certo? Isso é só, né, vocês devem colocar com as palavras de vocês mesmos para vocês utilizarem futuramente, né? Vai funcionar assim, ok? Beleza, é só para vocês verem como que vocês iriam fazer, né? E aí poderia colocar aqui na frente a observação, né? Mudando a cor para azul, alguma coisa assim, ok? Então vamos lá. Continuando aqui no nosso assunto aqui, né? Nós vimos então que o irmão adjacente nós vamos usar um sinal de mais, né, para isso. O seletor de atributos ele funciona assim. Eu tenho um elemento e ele tem um determinado atributo. Então eu vou selecionar, quando eu quero selecionar um atributo, né, e seu valor, eu coloco um colchete e coloco o nome do atributo igual o valor que eu estou querendo selecionar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, está colocando assim, selecionando todos os elementos HTML, né, com o seletor universal, e todos que têm o atributo name igual cidade. E colocando fonte weight italic, né? Está mudando a fonte para itálico dele, né? Da mesma forma aqui, ó, todas as imagens que tem o atributo title, olha só, aqui nem foi colocado o valor, todas as que tiver o atributo, né? Então, independentemente de qualquer valor que ele tenha, estou mudando a largura dele para 100 pixels. Então vamos ver então, se funciona lá. Olha só, eu tenho aqui uma página, né? Eu quero selecionar, eu até tirei aquele, vou tirar esse link aqui para não ficar, tô só fazendo teste, mas vou tirar ele aqui. Não há necessidade de deixar, só para fazer teste mesmo. Se quiser deixar, né, de vocês pode deixar. Aí agora eu vou colocar assim. Vamos ver aqui. Que elemento que a gente tem com essas características aqui, né, que tem um atributo id igual a aula, por exemplo, aqui. Olha só, eu tenho um atributo id igual a aula. Um alt igual a imagem, né? Então eu posso usar esses atributos, ó, style igual a esse style aqui, né? Um href, né? Um target, certo? Então eu posso usar esses atributos para poder alterar esses elementos. Então vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vou colocar aquele atributo id aula mesmo, porque esse daqui, né? Para a gente mexer um pouquinho com ele. Então, vamos colocar assim, ó. Eu tenho qualquer elemento, né? Eu posso colocar assim. Já que o ID não vai se repetir na página, eu posso usar isso, né? Colocando assim, ID igual aula, né? Aula que a gente colocou lá. Bem, então, alterar aqui font size. Vamos colocar que vai ter 40 pontos. 40 pontos. Agora vamos falar sobre as unidades de medida também, né? 40 pontos. Vou salvar, vou atualizar aqui. Não funcionou, né? Tá, vou dar a cor para a gente ter certeza, mas não funcionou. Pelo que eu estou olhando ali, eu devo ter esquecido de algum detalhe. Tá? Vamos ver aqui. Color igual red, tá? Para a gente ver se realmente não funcionou. Não funcionou. O aula 2 continua da mesma cor. Vamos ver então por quê. Ele era para ter funcionado. O segundo exemplo aqui era para ter funcionado. A não ser que eu tenha colocado, embora que aqui, né, poderia ter colocado o seletor de ID, como a gente já viu. Vamos ver, talvez seja o elemento ID não possa ser selecionado assim, né? Vamos testar ali. Não vejo nenhum problema aqui.
Assim não deve ser isso, né? No nosso exemplo lá não está assim, né? Então, só fazer o teste, mas não é isso, não. Ok. Então vamos ver então se é outro tipo de... Se é por causa do ID. Vamos ver, né? Todos que tiver, então... Vamos colocar aqui... href, né? Colocar que tiver o atributo href, eu vou mudar ele para o tamanho da fonte lá, só para a gente ver se os nossos links ficam assim. Então vamos colocar assim, todo link... Não, link não, né? Vou colocar todos mesmo, porque link, óbvio, vai ter um href, né? Href... Vamos ver se vai funcionar. Salvar. Atualizar. Beleza, a cor é que não foi modificada porque o link ele tem um funcionamento diferente de cores do que os demais textos. Mas o tamanho do texto funcionou, né? Vamos salvar aqui novamente. Beleza. Então, ó, os links ficaram tamanho da fonte 40 pontos aí, né? Então é isso que funcionou. Só não funcionou com o atributo ID mesmo, né? Então, vamos colocar ID somente. Só para a gente ver. Não, realmente não. Até que agora funcionou, né? O aula 1 funcionou. Será que eu estava fazendo errado? Deixa eu ver aqui. Aula 1. Tem o ID aula. Ah, tá. Eu estava olhando errado, pessoal. Desculpa aí, né? Foi um equívoco da minha parte aí. Não teve nada a ver com a questão do elemento. Aula 2 estava aqui embaixo, né? Ele não tem o ID. Estava olhando o elemento errado. Só porque eu vi H2 aqui, eu imaginei que fosse o aula 2, mas não é. Então vamos testar de novo ali, né? Vamos colocar assim, ID igual aula. Depois eu vou... Na verdade eu vou fazer assim. Eu tenho atributo name. Só para fazer um teste, só para a gente, né, mudar ele aqui, senão ver se realmente funcionou. Então mudou ali. Agora nós vamos colocar aqui ID igual aula, que é o que estava anteriormente, né? Vamos salvar, vamos atualizar aqui, beleza, realmente mudou, né? Essa questão de eu estava olhando o elemento errado mesmo. Então, coloco, né, o elemento e vou colocar o que tem aquele atributo. Isso aqui é muito útil quando a gente vai formatar formulário, né? É útil, a gente pode utilizar, né, alguns atributos que o formulário tem, que o elemento específico do formulário tem. Eu quero formatar aquele elemento lá, sem precisar de ficar colocando ID, né? No caso aqui, o ID, poderia usar o seletor de ID, colocar a hashtag, o nome do ID e formatar aquele elemento. Mas às vezes a gente não quer ficar utilizando muitos IDs, até que se for uma página muito grande, a gente tem que escolher o ID sem se repetir, né? E a gente tem que saber qual o elemento que tem aquele ID, então às vezes faz mais sentido a gente selecionar utilizando algum atributo, ou um irmão adjacente, ou um filho direto, né? Então esses são os elementos que a gente pode, o tipo de formatação que a gente pode fazer. Outra coisa aqui, ó, eu queria mostrar para vocês, é aqueles outros seletores, né, que nós temos aqui no W3C, no nosso guia de referência aqui do W3C. Olha só, nós temos alguns seletores bem diferentes aqui, né? Inclusive alguns de classes, de pseudoclasses, que a gente vai falar também sobre eles, que é muito interessante no CSS. Então, ó, seletor universal, a gente falou sobre ele. Seletor de elemento. Esse Ezinho aqui significa qualquer tag, né? Então, qualquer tag. A gente coloca só a tag e aí vai alterar alterar as propriedades daquele elemento, né? Ó, E espaço F, ele seleciona, né? Ele seleciona qualquer elemento que estiver contido no elemento E. Então, a diferença é essa, né? Olha só, é o seletor contextual e o seletor de filho, né? Eu estava falando que era o filho, na verdade, os elementos que estão ali dentro. Na verdade, são filhos, né? Todos os filhos, na verdade. Então, todos os filhos F, todo F que é filho de E, vai
ter aquela formatação visual ali. Então, ó, tem o E, fecha o E aqui, tem F dentro dele. Pessoal, não, só reforçando, né? E e F é qualquer tag, né? Qualquer tag. Então, E ou F ali pode ser qualquer tag. Então, um P, por exemplo, tem dentro um H1, sei lá. Então, eu tenho esse elemento é filho desse. Então, todo elemento F que for filho de um E vai pegar aquela formatação. Esse daqui tem que ser um elemento que seja filho, descendente direto. Esse daqui, se eu tiver um F dentro do F tiver outro F, ele também vai ser formatado daquela forma, né? Então aqui ele vai pegar o elemento filho direto, né? Tem que ser filho mesmo, imediato do elemento. É bem parecido o funcionamento, mas existem pequenas diferenças. O seletor de monte já sempre estava falando sobre ele agora há pouco. O de classe, olha só, vou colocar o nome o elemento ponto a classe, ou então só ponto a classe, tá? Qualquer elemento com aquela classe, eu coloco ponto e o nome da classe, como já viu na aula passada. O hashtag ID também vou usar, né? Se eu quiser colocar o nome do elemento antes, eu posso colocar também. No caso aqui, ó, H1, hashtag chapter, né? Chapter vai estar selecionando todos os elementos H1 que tem o ID chapter, né? Capítulo 1, no caso aqui. Então, veja bem, eu posso usar só a hashtag também, né? Como já viu anteriormente. Agrupamento seletor a gente já falou, né? Ou seja, todos os elementos H1, todos os H2 vão ser formatados. De atributo, nós acabamos de falar aí, né? Atributo igual valor. Não coloquei as aspas, mas não precisa mesmo, né? No exemplo aqui está falando que não precisa. Então, vou colocar o nome do atributo igual ao valor do atributo. Ele vai pegar todos os elementos que tem aquela classe exemplo, né? Nesse exemplo aqui. Aqui, ó, tem, se eu colocar um sinalzinho, né? Um tio antes do igual, significa que não esteja na lista, ou seja, que não tenha aquele elemento, né? Então aqui está pegando o atributo réu que não tenha copyright dentro. Então vai selecionar o elemento que não tem aquele elemento dentro, certo? Tá. Seleciona o elemento em que o valor de atributo esteja em uma lista de valores separados por espaço. Tem que contém, desculpa aí, não é que não contém, é que contém, né? Contém. Então, se eu tiver parte do valor, no caso, né? Posso colocar ali, tem que separar por espaço. Copyright, copyleft, copyeditor. Então, um dos elementos é o valor que eu estou procurando, então ele vai procurar ali dentro e vai selecionar aquele elemento. Aqui, a barra antes do igual, vê se o valor é exatamente idêntico àquele, né? Ou que inicia com esse valor, certo? Então, ele vai olhar todos os elementos que, se a palavra for exatamente aquela que está entre, né, tá logo depois do igual. Isso agora utilizando as aspas, né? Aqui em cima também utiliza. Então, aqui eu vou verificar se ele começa com PT ou se é exatamente PT. Então, eu vou olhar, tem que ser idêntico ou iniciar com o valor, né? Então, nesse caso aqui, o lang PTBR, né, o PT inicia-se com o PT, então ele vai selecionar aquele elemento. Aí vem as pseudoclasses, pessoal. As pseudoclasses, o que é as pseudoclasses? As pseudoclasses são classes que a gente não criou, mas que existe no CSS. Existe naturalmente, né? Já foi criado por alguém, né? Então, ele vai selecionar aquele elemento de acordo com aquela pseudoclasse. São classes que a gente não precisa colocar o nome dela no HTML. Ele já existe por padrão, né? por especificação da linguagem mesmo. First Shield, por exemplo, ele vai selecionar o primeiro filho do elemento. Então, olha só, vamos ver lá no nosso exemplo. Aqui eu tenho uma lista. Ó, uma lista. Deixa eu olhar essa daqui, né? Tem um elemento, tem dois filhos, né? Ou seja, essa lista style, list style type circle, né? Foi até colocado o style diretamente no list, né? A gente poderia colocar isso pelo CSS.
ideal que seria que fizesse assim, mas eu tenho uma que tem 2 filhos, 2 LIs, né? Então eu quero selecionar apenas o primeiro. Então vamos colocar ali, olha só, vamos colocar assim, ó. Se eu colocar assim, ó, LI, né, igual tá lá, ó. Opa, não é aqui não. Igual tá aqui no, igual tá aqui. LI, first child, first child. Opa, de novo aqui. First child. Primeiro filho, né? Se eu colocar assim, vamos colocar aqui um background color, só pra gente ver, né? Só pra gente ver como é que ele funciona ali. Colocar aqui yellow. Beleza. O que, que vai acontecer? Todos os primeiros filhos de um... os primeiros filhos não é do LI, né? É do coloca o L aqui. De uma lista. De uma lista UL. Todos os primeiros filhos de uma lista UL vão ter cor de fundo amarela. Então, provavelmente esse daqui, né? Que é o primeiro filho de uma UL. E também esse daqui, materiais, que é o primeiro filho de um L. Depois nós temos uma OL aqui. Então esse aqui não vai pegar, porque são OL, não é UL. Né? Ou seja, uma lista ordenada não é uma lista não ordenada. Eu estou falando que o primeiro filho de uma lista ordenada. Vamos ver então, vamos salvar. Vamos atualizar. Não pegou, né? Eu estou só apanhando hoje aqui, né? Tá bom, vamos lá. Mas é assim mesmo, é assim que a gente vai fazendo aqui. O L First Child. Eu acho que eu não errei, não. Acho que eu errei foi o nome ali, né? Tô pegando o negócio errado aqui de novo. Vamos lá de novo. First Child. Vamos lá. Devo ter errado alguma coisa, não é possível. First Child. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. First Child. Não está querendo deixar eu selecionar aqui. The First Child. First Child. Background color yellow. Era para ter funcionado, hein? Vamos lá. Não funcionou, não funcionou. Vamos colocar aqui ele First Child, só para ver o negócio. Ah, tá. Era o LI, acabou que era o LI, né? Não era o L, não. Primeiro filho de LI nesse caso aqui, tá? Ficou muito... Tá, mas vamos lá, né? Vamos ver aqui então. Esse daqui é o primeiro filho, LI, primeiro filho, né? Então, na verdade, é o primeiro elemento LI de cada lista aqui. Então, ele pegou materiais e ficou e acabou que como... Olha só, deixa eu mostrar aqui como é que tá feito aqui, né? Eu falei que só materiais que ia, mas acontece que não é, por causa desse detalhe aqui, ó. Eu abri o LI aqui e estou fechando ele dentro do L, ou seja, a minha OL está dentro do meu LI. Se eu tivesse fechado antes, deixa eu fazer diferente aqui um pouquinho, ó, a gente pode fazer desses dois jeitos, tá? Eu estou fazendo, fiz de uma forma, agora eu vou deixar feito de outra. Eu vou fechar ali antes do OL. E vou atualizar, agora sim ele pegou, deixa eu ver onde é que eu fechei esse OL, tá, eu fechei materiais, tá. Como eu coloquei primeiro LI, então ele pegou também o primeiro LI do campo OL, né? Do campo OL. Beleza. E se eu quisesse só dos LIs do L mesmo? Do UL. Então, como que eu ficaria a minha seleção? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui que é o L filho de um UL.
né? O LI filho de um UL. Então agora sim, pegou só os filhos de UL. Se eu quisesse o do OL, ó, o LI filho do OL, primeiro filho. Então vou atualizar, pegou só o primeiro filho do OL agora, que não pega os outros, né? Só esse daqui. Então essa é a forma de selecionar o primeiro filho. Próximo aqui, link, olha só, link. Aplica seu elemento A, né? Ou seja, só o elemento link que vai ter essa pseudoclasse link aqui. Né? Então o link é aqueles elementos que ainda não foram visitados, ou seja, não clicou neles para ir para aquela página. Então eu posso definir uma cor. Lembra que eu falei que a cor a cor do elemento, né? A cor da fonte lá do link não podia ser mudada só com color. Então agora, através da pseudoclasse link, eu posso alterar. Então vamos ver lá. Ó, vamos colocar assim, ó, a link. Vou colocar agora color black. Só para colocar preto ela lá, né? Vamos salvar. Vamos passar vergonha de novo aqui, né? Vamos lá. Vamos ver. Olha só, aqui os meus links antes de visitar tá pretinho, né? Vou fazer o outro, porque aí, né, a gente vê os visitados agora. Vamos colocar assim, visited. Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Na documentação. É visited mesmo, né? Ou seja, quando for visitado, se eu já visitei aquele link, vai ter uma outra cor. Vamos ver isso lá. Então, se eu já visitei, vai ter um color da cor para blue, azul. Beleza, se eu já visitei, vai ficar azul. Vamos ver se funcionou. Então, aqui eu tenho uma parte frente, vou clicar nele. Tá, visitei o site, ok, tá aqui, vou fechar. Agora, deixa eu atualizar aqui. Ele ficou, né? Ficou com uma cor diferente, já está com uma cor diferente, mas atualizando, né? Ficou agora uma cor diferente. Não estava olhando, mas não estava. Então, ó, ficou com uma cor diferente, porque já foi visitado, esse link já foi visitado, certo? Então, quando eu abrir essa página novamente, esse link, como ele já foi visitado, vai estar azul, certo? Agora vamos ver lá o restante, né? O outro lá que é o Active. Aplica quando esse elemento for ativado pelo usuário. Quando o elemento for ativado. Então aqui, o ativado é na hora que eu clico no elemento, né? Na hora que eu clico no elemento. Vamos ver se ele vai ficar então lá numa cor diferente. O Active. Ó, Active color green. Verde. Deixa verde, só pra gente ver se vai dar para ver se funcionando. Conforme a gente muda a cor, não dá pra gente ver. Ó, vou clicar nele. Ele nem apareceu, né? Nem deu tempo de eu ver. Tá. Vou clicar no outro aqui agora. Ele está abrindo em uma nova aba. Então, quando ele abre uma nova aba, eu estou fechando aqui, ele está ficando assim. Mas era para ele ter ficado, na hora que clicado, ele tinha ficado de outra cor. Ele não está ficando ali, mas é essa função do Active. Tá? Em outros elementos ele vai funcionar melhor. Tá? Clique quando ele for ativado pelo usuário. Né? Ó, tem a pseudoclasse hover que é mais interessante, que vai aplicar quando o cursor estiver sobre ele, mas sem ativá-lo. Então agora a gente vai ver isso mais claramente. O Active ele é muito rápido. Clicou, ele ativou, já mudou a página ali, a gente nem viu ele funcionar direito. Agora o hover, não, o hover a gente consegue ver ele muito mais claramente. Então vamos ver lá. Então, agora vou colocar em vez de Active, colocar hover. Aí vocês vão ver melhor. Ó, hover. Opa. Hover. Vou salvar, agora sim
a gente vai poder ver melhor o funcionamento. Ó, passei o mouse, ou seja, posicionei o mouse, ele ficou verde, né? Tirei, ele voltou a ser azul, ok? Ficou verde. Mesma coisa aqui, né? Então, esse é a função da pseudoclasse holder, para esse sentido aí. Próximo aqui, temos outros pseudoclasses, que é o Fox. Olha só, Fox é quando o foco está no elemento, né? Ou estiver posicionado sobre ele. Isso aqui geralmente funciona com caixinhas, com caixinhas de texto, ou quando tiver um foco tiver sobre ele, ou seja, foco é o que? É o cursor, geralmente é o cursor, ou tá, né, ativo aquele elemento ali. Vamos ver. Deixa eu ver se consigo colocar. Não. É o foco aqui, eu vou ter que. Deixa eu colocar nesse elemento aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Vamos colocar aqui que é um TH Focus. TH Focus. Isso, é Focus mesmo, só dar uma conferida, né? Focus. Aí nós vamos colocar aqui background color. Vou colocar aqui pink. Não, vou colocar amarelo mesmo. Aqui. Eu tenho que pegar umas cores melhores lá, né? Agora vamos falar sobre esse negócio das cores. Então, ó, saiu, salvei, vou atualizar aqui. O TH é o TH. Deixa eu ver se isso aqui é TH, né? Acho que o TH não vai funcionar para isso. Deixa eu fazer um teste em um negócio que eu sei que vai funcionar. Vou colocar aqui logo de cara aqui, depois da linguagem PHP, vou colocar assim, colocar um input, text, só isso, tá bom. Só para a gente ver aqui, vamos colocar um ID para ele. Não, deixa só input mesmo. Tá, beleza. Vamos ver aqui, atualizar aqui. Tá, tem uma caixinha aqui, né? O que a gente pode fazer nessa caixinha? Tá, vamos deixar o background color mesmo. Vou colocar aqui que o input tem foco, ele vai mudar de cor. Deixa eu atualizar primeiro. Beleza, então mudou de cor, né? O input, quando ele está com foco, ele mudou de cor. Tirei o foco, ele volta a cor normal. Coloquei o foco, muda de cor, ok? Tirei o foco, cor normal. Então são pseudoclasses. Pseudoclasse Focus funciona assim. Ela não funciona para alguns elementos. Vocês viram aqui que não funcionou para o TH, mas ela funciona para os inputs, por exemplo, né? É uma forma de a gente utilizar essa pseudoclasse aí. Okay? Vamos continuar. Outros elementos, né? Tem a lang, né? Que aplica o elemento quando ele estiver marcado com a língua, né? Com a língua PTBR, por exemplo, né? Vai colocar aquela formatação naquele elemento. First line, né? Aplica-se a primeira linha do elemento E. Né? Vamos ver se funciona com o parágrafo. Funciona, né? Ele colocou aqui já. Então vamos colocar first line, depois a gente coloca first letter para a gente ver. Então, ó, vou colocar um parágrafo que vem logo, que é irmão de H2. Vamos colocar um parágrafo que é irmão de H2 para receber aquela função. Então, um parágrafo com H2, né? Que tem um irmão parágrafo. Parágrafo, vamos colocar first line. Vou colocar aqui, ó, fonte
size. Font size 30 pt. 30 pontos. Ou pixels poderia ser também, né? Salvou. Vamos atualizar lá para a gente ver. Beleza. Tem algum parágrafo aqui? Tem. Tem um parágrafo aqui, né? Esse daqui. Ficou, não ficou, né? Deixa eu dar uma olhada na estrutura dele aqui. H2, tem um H2 aqui que fechou, tem um parágrafo que é irmão dele. Então está selecionando o parágrafo que é irmão de... que tem como irmão um H2. Parágrafo que tem como irmão H2. First line. Vamos colocar o P. Deixar só o P para a gente ver se vai selecionar todos os parágrafos. Só tem um ali, né? Não, não está selecionando também, né? Objeto de aprendizagem, será que é isso? É, já tinha mudado, né? É, tinha mudado, pessoal. Eu tô viajando aqui. Ó, objeto de aprendizagem. A primeira linha do parágrafo, né? Tinha funcionado antes, né? Vamos dar uma olhada, né? Só posso... Eu tô meio fumado hoje aqui, só pode. Tá, salvar. Já tinha funcionado, né? Eu que não tinha reparado. Essa é a primeira linha do parágrafo, olha só. Objetivo, né? Cadê? Aqui, ó. Objetos de aprendizagem. Então, essa é a primeira linha do parágrafo, né? Se eu aumentar isso aqui, ó, toda a primeira linha vai ficar grande, né? Como ele não coube o restante, ele ficou só essa parte grande, ok? Vou colocar aqui, em vez de font size 30, vou colocar aqui, ele vai ter 2em, que é uma unidade de medida proporcional ao tamanho da fonte original aqui do texto. Tem que ficar maiorzinho, né? Coloquei aqui e vai ficar todos maior, né? Se eu colocar first letter, ou primeira letra, né? Opa, assim. Vamos salvar. Vamos atualizar, ó, só a primeira letra, letra objetivos, a letra O do parágrafo que vai ficar daquele tamanho, certo? Então, é isso que vai funcionar dessa forma. Vamos voltar lá, então, continuar. Ó, before, então aplica o conteúdo, né? Conteúdo especificado em posição anterior ao elemento E. Então, quero aplicar algo ao elemento anterior ao elemento E, vai aplicar, coloca o before. After é depois do conteúdo do elemento anterior, do elemento a aplicar em posição posterior ao elemento E. Então, o que vem depois do E vai ser modificado, né? Então, são tipos de seletores aí que a gente pode utilizar, né? As pseudoclasses e também essas outras formas de seleção aqui que a gente está vendo, ok? Vamos voltar aqui no nosso material, olha só, então aqui temos esses tipos de seletores que a gente já viu, as propriedades de cores em CSS, pessoal, cores é muito importante a gente utilizar cores nas nossas páginas, né? A cor ela tem funções especiais, né? Elas têm funções que ajudam a gente a prender a atenção para o nosso site, né? Então, como utilizar as cores? Nos cursos de web design, eles têm conselhos, né, a respeito de como utilizar as cores de maneira coerente, de maneira eficaz. Eu dei uma pesquisadinha aqui só para vocês verem. Olha só, como escolher a cor de um site. Tem vários sites que falam sobre isso. Ó. Psicologia por trás das cores, né? Fala sobre as regras para colocar na nossa página, como as empresas utilizam as cores hoje em dia, né? Então, dá uma pesquisadinha sobre isso, sobre cores no seu website. Você vai precisar disso, né, para criar websites bonitos aí. E também não só beleza, mas também a própria influência, né, para o assunto que você quer. Outra coisa importante sobre essa questão das cores
é você poder escolher uma paleta de cores. Você tem alguns sites que trazem para a gente paletas de cores. Olha só, aqui tem o Color Adobe, tem o Web Color Data, tem esse Color Lovers. Vou só abrir um aqui para vocês verem. Querem escolher cores coerentes e bacanas para o seu site, ou seja, para ela ficar, o seu site ficar legal. Depois, e tem até um, eu perdi o endereço dele, mas tem um que você colocaria, por exemplo, uma figura, uma imagem que você quer colocar no seu site, e ele vai trazer uma paleta referente àquela imagem, né? Uma paleta que vai combinar com aquela imagem. Olha só, tem cores, então tem cores que vão combinar com o seu site. Eu vou colocar aqui em ver mais para vocês darem uma olhada nas paletas que eles têm aqui. Olha só, paletas de cores aqui. Então tem várias paletas aqui, a gente pode, né? Tem algumas 1000 paletas aqui, né? Então você pode escolher. Vou clicar nessa daqui só para vocês verem. Olha só, tem aqui, né, a paleta de cores. Essa paleta você pode usar no seu site. Você pode usar essas cores que vão ser harmônicas, né, no seu site lá. Aí, para você pegar essas cores, aqui tem o nome delas, ó. Tem o código hexadecimal dela, então coloca aqui uma cerquilha antes, né, e pode usar esse código hexadecimal aqui. O valor RGB também, né? Então temos como utilizar essas coisas. Eu vou pegar até essa cor aqui para a gente usar lá em alguma coisa, para vocês verem então como usar. Vou copiar esse código e aí eu vou colocar lá numa cor, em algo lá para vocês verem então que funciona, né? Então aqui eu vou colocar aqui background color em vez de yellow no focus da minha caixinha lá, eu vou colocar essa cor. Eu preciso colocar uma hashtagzinha antes. Deixa eu colocar aqui, beleza. Chegou um pouquinho para baixo por causa do espaço aqui no code, né? Beleza, salvei. Vou atualizar aqui. Ó, agora eu vou colocar aqui, ó, aquela cor, né? Selecionada vai estar aqui. Então, é só vocês pegarem aquelas cores, né, e utilizarem ela aqui no seu site. Viram que tem várias lá, né? Então você pode escolher de acordo com o seu gosto, né? De acordo com o tema do seu site e assim por diante. Cores são muito importantes nos sites, né? De uma forma geral. Então toma cuidado com isso, né? Sempre vamos utilizar. Essas paletas são muito úteis, né? Quando a gente for criar um site, certo? Então vamos lá. Voltando aqui na nossa aula falando sobre as cores, né? Nós temos como definir cores no CSS. Nós temos várias formas de definir as cores, né? Posso definir utilizando o RGB, né? Função RGB. Posso definir utilizando outros tipos de funções, outros tipos de formas de definição de cores também. Olha só, o RGB ele vai usar, né, a hashtag, né? Vai colocar a cerquilha, depois valores que vão de 0 a FF para representar cada uma das cores, né? Red, green e blue, né? Vermelho, verde e azul. Então você vai definir aquela quantidade de cor que você colocar, vai sendo misturada as cores e formando, né, a cor RGB. Assim que nós vimos aqui. Então essas duas primeiras é do red, green e blue, né? Essas são as formas de a gente definir através do RGB. Então, os valores podem ser expressos, né, de 0 a 255, usando a função RGB, como vocês estão vendo aqui, ó, RGB, e pode colocar os valores de 0 a 255. Se colocar sem a função RGB, você vai colocar a cerquilha e os valores de 00 a FF, que é o último valor ali, ok? Então, pode usar isso aqui, né? Se quiser usar outras funções também para cores, tem a RGBA, que esse A aqui significa o grau de opacidade do elemento, né? Vai de 0 a 1, ou seja, quanto mais aproximando do 1 ele vai ser mais opaco, ou seja, vai ser mais nítido, e quanto mais voltado para o 0 ele vai ser mais
transparente, né? Tem o HSL, HSLA, né? HSL ele define as cores através da matriz saturação e luminosidade, né? Então essa função requer 3 parâmetros também, assim como a RGBA, que vai de 0 a 360 e o L vai de 0 a 100%, né? Que é o brilho, desculpa. Então é isso aí, né? O último parâmetro é o grau de opacidade, né? Vai de 0 a 1. O A, né? do RGBA e do HSLA. Então você pode usar essas cores e pode usar o nome das cores, como a gente já viu também anteriormente, né? Pode usar o nome em inglês. O ideal mesmo é utilizar os códigos, porque os códigos são mais precisos, ok? Sobre as unidades de medida, né? Já falando sobre elas também, aqui tem alguns exemplos de algumas das principais unidades de medida que a gente tem no CSS, que é o IN, que é a unidade em polegadas, né? Centímetros, né? Você pode definir um elemento por centímetros mesmo, né? Milímetros, m é o que? O tamanho relativo ao tamanho da fonte atual. Geralmente isso aqui é utilizado para fonte. Então, a fonte padrão do navegador tem um tamanho específico, né? É uma fonte padrão. Um EM é o tamanho da fonte normal do navegador. 2EM é o dobro do tamanho da fonte atual, né? do navegador. 3 seria 3 vezes. 2.5 seria 2 vezes e meia. 1.5 seria 1 vez e meia. Então, é uma unidade relativa, né? Uma unidade de medida relativa à fonte atual. Vocês viram que a gente usou aqui 2EM para o parágrafo, né? Para a primeira letra do parágrafo ali. Então, como é que ficou lá? Ele ficou, essa é a letra O que ficou 2 vezes o tamanho da fonte original, certo? EX é a unidade igual à altura da letra X minúscula da fonte atual do documento. Então, é parecida com a EM, né? Só que a referência dela é a letra X. Né? Então, nesse caso, você vai definir aí de acordo com a altura da letra X. 2EX é 2 vezes o tamanho do X, né? E assim por diante, assim como a gente falou no EM. PT é o ponto, né? Então o ponto ele é o mesmo que 1 polegada dividido por 72. Então nós usamos para a fonte geralmente, né? A fonte é aquela numeração que tem no Word, por exemplo, né? 10, 12, PT lá, são pontos, né? E pixels também, um ponto da tela do computador. Então um pixel é um ponto da tela, né? Definir aí 60 pixels são 60 pontos da tela do meu computador e assim por diante. Dependendo da resolução do computador, vai ter mais pontos por centímetro, né? Então, se você colocar 10 pixels para uma resolução baixa, ela vai ser maior do que se colocar 10 pixels numa resolução muito alta. Então, uma resolução muito alta ela vai ficar bem pequenininha, né? Porque tem mais pontos por centímetro ali. Então, essas são as principais unidades de medida. A gente tem também a porcentagem, né? Que a gente pode utilizar como unidade de medida relativa aí. A gente vai ver bastante sobre ela também depois. Isso porque nós precisamos dessas unidades relativas, como a EM, a porcentagem, porque a gente precisa de sites responsivos, ou seja, ele vai se utilizar tanto para uma tela grande quanto para uma tela de celular, por exemplo. Né? Então, essas unidades de medida elas vão ser muito úteis para esses momentos aí. Pessoal, chega de falar, né? Acho que você deve estar cansado de ouvir falar aí. Eu pretendo depois corrigir algumas daquelas atividades, embora que aquelas atividades que eu estou passando por vocês agora, a importância delas maior é vocês verem as propriedades que tem e ver o funcionamento delas, né? Então eu vou colocar mais algumas atividades daquelas para vocês fazerem, para vocês realmente verem e fixarem a questão da propriedade, né? Então, ou seja, vocês vão olhar ali, vão mudar e ver já o funcionamento daquela propriedade no site, já ir dando uma olhada o que ele faz, né? O que vai ser útil para mim em algum momento ali, para me criar minhas interfaces, né? Vai ser interessante. Então, posso estar utilizando elas depois. Então, vou deixar por enquanto. Vou colocar algumas atividades lá para vocês fixarem um pouco mais esse conteúdo e até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me contactar aí pelo WhatsApp ou pelo fórum.